assumo que você não vê, você não acha, mas hoje a tributação... Nós vamos ter que discutir isso. Eu vou falar especificamente o caso do CARF e a captura do Estado pelas corporações empresariais. Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês. Aqui tem as fontes, porque isso aqui é resultado de uma pesquisa acadêmica que eu tive a sorte de fazer e também no diagnóstico feito pelo IJF, que norteia hoje as primeiras ações da políticas do ministro Fernando Haddad, do governo Lula, e para alguém, né, que não... E, claro, para lutar, a gente vai ter que se sofisticar em algumas coisas. Eu vou falar sobre o CARF. Para vocês entenderem o que é o CARF. O nome é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que é o seguinte. Vocês pagam IPTU, ICMS ou tributo federal, imposto de renda da pessoa física, aqueles que não sabem que pagam COFINS e PIS indiretamente em tudo que consome, na energia que nós estamos tendo aqui e assim por diante. Nós pagamos tributo o tempo todo. Mas se eu faço eu sou fiscal da Receita Federal, faço uma auto-infração no ilustre Raul, que, poxa vida, faz parte da história desse país, né? Ou na empresa pequena ou enorme, antes de ir para o judiciário, isso é uma coisa muito exclusiva também da tributação, você pode ir com um recurso administrativo. Eu vou lá na Receita Federal, e isso acontece nos estados e municípios também, tá, gente? Vou lá na Receita Federal e faço um recurso administrativo. Olha, eu acho que o fiscal errou nisso, as provas estão aqui, eu tenho mais esses comprovantes de despesas, então revejam isso administrativamente para mim. Essa é a revisão administrativa. E, se você perder, você ainda pode ir para o judiciário. Só que a revisão administrativa no Brasil ela tem uma outra história. O CARF é as duas últimas instâncias. O Brasil é o único país do mundo que tem 3 instâncias. Então, no caso da Receita Federal, tem um primeiro órgão que chama-se Delegacia de Julgamento, que ela é afastada, separada de mim. Quem julga não sou eu que fiz o auto-infração. E ali é a primeira instância de revisão administrativa. Aqueles que perderam na primeira instância podem ir para o CARF, que tem as sessões, que é a segunda instância, e a terceira instância é a Câmara Superior. Mas vocês eu vou explicar para vocês isso, mais ou menos, como é que é o negócio. Ele é sucessor, eu vou voltar disso aqui no final, porque a história é que fecha a coisa. Ele é sucessor de conselhos criados a partir de 1924. A experiência do mundo... essa história de revisão administrativa existe em tudo quanto é lugar do mundo. Mas no mundo, ela começa a surgir a partir do final da década de 70, início de 70, 60, 70. Você diz, poxa, o Brasil tem desde 1924. Balela, gente. Isso aqui é a conversa que os caras contam para nos enganar. Mas eu vou chegar lá. Então, esse órgão, ele tem metade dos julgadores da Fazenda e metade das confederações empresariais. Em nenhum lugar do mundo, se der mais a tempo, vou citar as exceções dos países nórdicos aqui, existe essa estrutura. É como se... E quem indica são as confederações empresariais. De forma simples é o seguinte, vamos supor que todo mundo aqui tem um carro, tem um auto de autuação de trânsito, aí, tem a multa, eu vou fazer um recurso lá na junta do trânsito, que é recurso administrativo ali. Se eu perdi, eu posso ir para a Ciretran, para o Contran, que é a segunda instância. E se eu perder, eu posso ir para o judiciário, certo? É como se na Ciretran, na primeira e na segunda junta do trânsito, tivessem lá julgadores, metade deles indicados por uma associação de empresas de locação de veículo. Imagine que metade ou mais da metade dos carros dessa cidade são de uma empresa de locação de veículo. Ela tem muita multa e ela indica os julgadores. Aí as infrações de vocês vão ser mantidas, mas as delas vão cair. E detalhe, caiu, não precisa ir para o judiciário. E nem o Estado pode ir no judiciário para ter alguma coisa errada. Funciona assim esse tal de CARF. E, pasmem, esse modelo foi expandido nos últimos... final da década de 90, em 1997, no mínimo, eu consigo localizar, para os estados e municípios. Hoje, o conselho que seguramente julga se amanhã aqui vocês estão pagando mais ou menos IPTU, ou se uma grande incorporadora ou construtora está pagando mais ou menos IPTU, se ela foi autuada, seguramente a metade porque o capital é muito poderoso, a metade dos jogadores são indicados pelo CDL, pela Sinduscom e assim por diante. Isso aqui é uma aberração que não existe em nenhum lugar do mundo. Mas eu vou falar
somente do federal. Em 2009, unificou-se 3 conselhos. Primeiro, segundo e terceiro conselho eram tributos da Receita Federal. Um era para imposto de renda e contribuições, o outro era imposto de renda da pessoa física, um último para tributos do comércio exterior, e também com o antigo Conselho de Recursos da Previdência Social, que era tripartite, mas o sistema não quis trazer, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Bom, vamos para o CARF. E o que é que interessa para a luta emergencial? Em junho de 2022, tinha um estoque de 1 trilhão em 92 mil processos nesse órgão. O que são esses 1 trilhão? E mais 216 bilhões na primeira instância que eu falei para vocês. Esse estoque ele vai rodando. O que é isso aqui? Isso aqui é combate à sonegação. Aqueles contribuintes, vamos pensar as grandes empresas, que sonegaram, que a Receita conseguiu chegar neles, que foram autuados, eles recorreram. Esse estoque, 74% deles, 781 bilhões, estão concentrados em 1.400 processos, de valor superior a 100 milhões de reais. É esse órgão. E os trabalhadores. E aqui a convocação dos trabalhadores. Os companheiros que vão vir para a mesa na sequência, a gente fez uma discussão legal ontem com a Gilvânia, da Contraf, com o companheiro que é da CUT. Olha só, nem quem está dentro da instituição vê a contradição. Olha a contradição. Lá, esse órgão, 90 julgadores indicados por confederações, 84 são das confederações empresariais. Confederação Nacional do Comércio, CNI, CNF, CNA. E sobraram 6, sendo um suplente, para as centrais sindicais. Mas porque vieram com a representação do antigo Conselho da Previdência Social, aquele que julga, por exemplo, o caso de aposentadoria. Você não conseguiu uma aposentadoria, então era dentro dessa lógica. Mas os grandes casos, que é aqueles 781 bilhões, os trabalhadores não julgam. Então, os trabalhadores não são contribuintes para esse órgão, que é um mecanismo. Gente, aí não vou fazer a discussão com vocês o que é contribuinte de fato. Contribuinte de fato é quem paga um produto ou um serviço. Uma empresa, quando ela vai vender essa água, a energia, o piso que ela faz, ela já coloca no custo do produto ou do serviço o que é o imposto. Seja um imposto direto, uma COFINS e o PIS que pode ser calculado, ou inclusive o lucro que ela planeja ter. Quem são os contribuintes de fato? São os cidadãos, os consumidores, nós. E ele é contribuinte, mesmo quem é trabalhador, quem é trabalhador desempregado, quem é trabalhador marginalizado. Bom, eu estudei algumas coisas, comparei com a OCDE, mas eu não vou expor isso aqui, vamos pular. Não sei se você se lembra, esse caso do CARF, para quem é mais bem informado, teve um escândalo em 2015, chamava Operação Zelotes. Né? Gente, depois, se der tempo, eu vou falar o seguinte: tudo isso é fruto da evolução da sociedade, da democracia. A gente está conhecendo as coisas por causa da democracia. A gente vai construir as lutas a partir da informação e da transparência. Esse órgão só se torna exposto e vem hoje para discutir no Congresso Nacional porque, mesmo que lentamente, ele está sendo discutido. Eu vou pular isso aqui. O que é que acontece? Em 1924, em 1922, cria-se o imposto de renda no Brasil. E, por 20 anos, tentaram criar o imposto de renda no Brasil. A Primeira República tem déficits orçamentários contínuos, porque ela herda da estrutura do Império, de arrecadação sobre comércio exterior, dos portos e aeroportos. E, das 2 primeiras décadas, tenta-se criar o imposto de renda para superar o déficit. Não conseguem, é muita pressão. Em 1922, criam. Antes de criar a administração fiscal, que seria a Receita Federal da época, para cobrar o tributo, criaram um Conselho de Contribuintes, que é um órgão que não estava previsto na lei, mas eles vão, o empresariado da época, a aristocracia, não aristocracia, o conceito correto é do patrimonialismo lá, as oligarquias do Império, que de alguma forma mantinham o capital financeiro na forma de bens, eles vão, olha, nós não queremos pagar isso. Então, criaram um conselho em 1924. Em 1927, criam um outro conselho.
E aí, nesse conselho que eu vou tentar mostrar para vocês quem foram os presidentes no início, vamos dar um exemplo, era 4 julgadores da Fazenda, 4 dos empresários. Se empatasse, a dívida era perdoada. Isso durou até 68, criou a Receita Federal, e em 72, a ditadura, mesmo a ditadura, que é um governo de força, falou, não, isso está errado. Ela cria o que nós vamos discutir aqui agora, chama-se voto de qualidade. Então é o seguinte, ó, quando terminar empatado, desempata com o voto do servidor da Receita, que vai sempre presidir cada turma de julgamento. Isso durou até abril de 2020, quando vem o que eu chamo de a maior boiada do governo Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês aqui em números. Se vocês não conhecem, vão ficar conhecendo, e o Luiz Nassif quer que eu publique um artigo, e você sabe o problema que toda hora surge informação nova. Eu vou mostrar para vocês a informação de ontem, que o Luizinho conheceu de primeira mão. E quem está assistindo, os colegas, tem gente da Receita Federal assistindo, a conhecer de primeira mão. O Bolsonaro, isso aqui é uma apresentação, o que eu fiz no Rio de Janeiro, então tem um caso aqui que eu não vou mostrar para vocês, infelizmente, não que tenha questão com quebra de sigilo fiscal, mas eu vou citar aqui, mas é porque não vamos dar tempo. O que o Bolsonaro faz? Ele vem, provoca uma emenda jabuti no Congresso, um deputado do Maranhão apresenta a proposta, ela é rejeitada na comissão. Essa proposta de voltar o empate favorecer os contribuintes, desde o governo Sarney se tenta, e até nos estados se tenta, mas nem o político de direita é irresponsável para abrir mão do que é o combate à sonegação. Porque além do estoque, esse 1 trilhão que está lá, se você fala, olha, não vai ter punição nenhuma, os grandes vão simplesmente sonegar, quando chegar nesse órgão, derruba. Então, a instituição que faz a fiscalização perde efeito. Isso não funciona. Desde o governo Sarney se tentou-se nos governos Lula, Dilma. E aí, o que o Bolsonaro faz? Um deputado do Maranhão faz uma emenda de plenário, eu esqueci o nome dela, uma emenda qualitativa. É uma emenda no plenário, e o presidente da sessão fala assim, isso aí o presidente vai vetar, porque as outras experiências dele, ele falou assim, não, eu estou com ele no telefone, e ele disse que não vai vetar. O Bolsonaro vetou, acabou com o voto de qualidade, esse voto de empate, com parecer contrário da Receita Federal, da PGFN, do Ministério Público e do Ministério da Justiça, que à época era ocupado pelo Moro. Como é que é a história do CARF? Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz antes. As decisões lá, elas, na sua grande maioria, beneficiam as grandes empresas. Olha lá, autuações acima de R$1 bilhão beneficia... Nunca, então, desculpa deles, olha, que o CARF sempre... E olha, nós estamos falando da revisão administrativa. Desfavorece o capital, é uma grande balela. É aquilo que o Pedro fala, né? O seguinte, para onde que eu vou transferir? O capital, ele é ganancioso, onde tiver, ele já vai tirar. E não interessa a vida que está por trás disso. Só que eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Se 57% é favorável ao fisco lá no CARF, 43% desfavorável ao fisco, eu vou mostrar para vocês aqui o dado de cima. Entre bancos e holdings, à época, no período que eu pesquisei, 2/3 caía, sobrava 34%. Só que eu vou mostrar para vocês que quem que recolhe, tem um gráfico aqui, que os pequenos contribuintes, as pessoas físicas, as empresas pequenas, elas chegam a recolher até 76% depois da disputa no CARF. Mas as grandes empresas, que ficam, em média, 9 anos nesse órgão, e o seguinte, a partir de 7 anos, você compensa você calcular. Eu só nego 1 bilhão, ao invés de ir no mercado captar 1 bilhão. A partir de 7 anos, o que você vai pagar para o Estado, a título de multa, juros, de penalidades, é menos do que você pagaria para o mercado. Então, você fica, em média, 9 anos na revisão administrativa e mais 9 anos no judiciário. Sonegar compensa, gente. E, nesse caso aqui, eles não querem pagar. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Eu não estou com o número aqui. Fiz bobagem aqui. Tem como voltar aqui, Cátia? O que acontece? Depois de um ano, passados um ano da última decisão, das decisões do CARF, somente 3,74% é recolhido. Só que é o seguinte, 3,74% não é um número pior. É o seguinte, se você for para bancos e holdings, aqui é o número do setor de bancos e holdings. Em 2017, eles perderam todos aqueles 31 terços que sobrou lá, 22 bilhões. Sabe quanto que eles recolheram? 0,32%. Então, esse órgão ele só serve para postergar o pagamento do imposto de renda, porque eles vão para o judiciário. Isso antes do fim do voto de qualidade. O que eles ganham agora com a história? Por que as empresas não querem disputar no judiciário? Porque com todos os limites que o defeito que o judiciário pode ter, ele passa pelo mesmo processo nosso, que é o processo da democracia. Não é todo juiz que é corrupto, todo tribunal. Não, nós temos que acreditar minimamente na parte boa da sociedade. Assim como a gente aprende, melhorou o serviço público, melhora-se também o judiciário. No executivo, melhora-se o judiciário. O que aconteceu? Eu vou pular aqui, que era uma projeção. Nós fizemos um artigo que saiu aí, que era o seguinte, no período de transição, olhe para o CARF, presidente Lula. A projeção, se não existisse o voto de qualidade em 2018 e 2019, era isso aqui, gente, ó. Foram mantidos, dos 602 bi julgados em 2018, foram mantidos 435, 166 cancelados. Se não tivesse o voto de qualidade, seria 308 bi. Isso dá 142 bi em 2 anos. Em média, 70 bi por ano. Sabe quantas consultas de R$300 dá 70 bi por ano? Dá 233 milhões de consultas a R$300. E você pode pegar essa simulação para mensalidades escolares, para alimentos, para salvar a vida de Yanomamis. Então, gente, se os trabalhadores não se derem conta de algo, desse tipo de mecanismo, ele vai ser cada vez mais levado à pobreza, à miséria, ao sofrimento, à morte. Porque os R$300 que o cidadão tirou para pagar a consulta médica não sairia do salário dele se ele tivesse um serviço de saúde adequado. Só que esse número, felizmente, essa medida do Bolsonaro, para nossa grata surpresa, nós temos que apoiá-la com toda a força, a convocação aqui é para o movimento sindical apoiar, o governo Lula, o Ministério da Economia, as primeiras medidas foram propor o retorno do voto de qualidade, não está propondo para acabar com o CARF, porque não consegue. A gritaria hoje do empresariado é uma coisa fantástica. Eles arrumam tudo quanto é tipo de desculpa. E nós vamos perder essa luta mínima num órgão que tem a previsão de representação dos setores econômicos, nele os trabalhadores. Nós vamos perder essa luta se a gente não apoiar o Lula. E não é apoiar o Lula de forma... É porque, como disse o Lula outro dia, e tem que ter claro, não vai dar nada de graça. Se a gente não brigar, nós não vamos ter nada de graça. E para nossa surpresa, olha o que eu vou mostrar para vocês. Então, do 1 tri, se ficar dentro daquela simulação de 2018 e 2019, vai cair 540 bi. Vai ser cancelado. Mas, e isso, o Haddad, quando foi fazer a exposição, falou em 60 bi. Eu não sei se ele trocou 60 por 70, mas vamos supor que os dados do Ministério da Fazenda estavam mais atualizados. Gente, não é 70 bi por ano. Aquele cálculo que eu fiz, 602 bi dividido em 2 anos, então, por ano, aproximadamente... Kátia aqui, essa menina maravilhosa. Então é o seguinte, porque seríamos nossos assessores de comunicação. Até os trabalhadores, temos que estar junto com outros trabalhadores para
trocar conhecimento. Dos 118 bi julgados em 2022 no CARF, nesse órgão, olha o que aconteceu, pessoal. 88 bi, não é 70, sendo que os 70 era comparado com 300 bi. Aqui nós estamos comparando 88 com 118. 88 bi caíram no CARF, porque o ano passado bastava empatar. 75%. 75% de um TRI é 750 bi. Isso, gente, é que está sendo extraído e vai ser extraído das nossas vidas, das vidas de quem merece e precisam nesse país. E nesse caso, especificamente, os trabalhadores têm representação. No mínimo, tem que chegar lá e falar assim, ô, contribuinte sou eu. Ah, você é empresário, você... Não, totalmente, eu quero, no mínimo, a mesma proporção na representação. E cabe às centrais sindicais, às confederações de trabalhadores, de chegar para os seus... escolher os representantes, advogados, tributaristas, e chegar para eles, olha, eu quero que você vote assim. Porque esse é o processo. Porque não é maldade, sacanagem com o empresário. Porque o empresário que perdeu um alto de 1 bi, ou de 6 bi, tem diversos casos, ele pode ir para o judiciário, pessoal. O cara não vai pagar, ele já não paga, já não pagava antes. Então, gente, a convocação, o Luizinho teve contato com isso outro dia, e ele joga, meu Deus do céu, nós temos que organizar, não sei o que, já pediu emenda, nós já fizemos emenda. Na verdade, o que ele disse que o Lula e o Haddad, prefeito de reduzir o déficit fiscal, quer só voltar como era antes. Porque parte disso aqui, você também pode negociar. O país está em crise, de repente faz um parcelamento. Imagina aí, gente. Tinha um plano, uma portaria de contratação, de transação financeira para um tipo de infração que está nesse órgão, que pretendia atingir 150 bi. Na hora que caiu o voto de qualidade em 2020, os caras não foram negociar. Então, isso é recurso público na veia. Nós temos que lutar por isso, porque esse recurso público é nosso, é da sociedade brasileira. Então, olha isso aqui, 74%. Isso aqui não é vexatório, é escandaloso. Eu vou dizer para vocês, ó, como é que funciona rapidamente nos outros países. 56 países que eu pesquisei da OCDE, ó, 44 limitam o recurso a 1 ano. No Brasil, na revisão administrativa, dura 9. Né? Ó, uma fonte britânica, de uma revista privada, de 30 países que ela pesquisou, 22 possuem apenas uma instância. 5, aí, mas tem 2. O Brasil é o único que tem 3 instâncias. Como é que é a estrutura? Em 24 daqueles de 27 países, os julgadores são vinculados à administração. Se perder na administração, vai para o judiciário. Nos 3 países da Dinamarca, dos países nórdicos, tem uma estrutura diferente, mais democrática, que, por exemplo, você pega a Finlândia tem participação de quem recebe os benefícios, até da igreja, porque parte da arrecadação tributária da igreja, da Finlândia vai para a igreja. E como é que é a história, encerrando, como que surge essa aberração brasileira? Nós temos que denunciar. A gente pode perder a disputa no CARF, a gente pode perder as disputas amanhã em torno da tributação da tabela de imposto de renda, da desoneração do capital, dos lucros e dividendos para desonerar para compensar o consumo, mas a gente tem que continuar lutando. Isso aqui, a partir de agora, vocês estão vendo, e pelo menos esse grupo aqui vai ficar conhecendo. A gente pode perder... Olha, o que é isso aqui, ó? Lá em 1924, os caras criaram o primeiro conselho. Em 1927, o segundo. Vocês sabem quem que eram os presidentes dos... Isso aqui não tem nada de revisão administrativa. A base era as juntas da Real Fazenda e o Tribunal de Conselho da Fazenda, que é o modelo da reforma pombalina. Para encerrar, o primeiro presidente do Conselho, que era do Imposto de Renda, era Leopoldo Bulhões Jardim. O cara foi deputado no Império, na Constituição de 1891, foi senador da República, ministro da Fazenda 2 vezes e era um homem das finanças do período. O vice-presidente do primeiro conselho era ex-ministro da Agricultura. O segundo conselho, o presidente era Mário Foster Vidal da Cunha Bastos. O cara era presidente da Federação das Seguradoras e diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Gente... Ou seja, ele estava do outro lado da luta de classe. Não, na verdade era para a tributação não pegar. E se você vê a legislação do imposto de renda na época, proíbe os agentes fiscais, eu tenho isso, não vou mostrar para vocês, de olhar a contabilidade. Esse mecanismo foi feito para não cobrar imposto de renda dos mais ricos. O CARF hoje, tendo participação dos caras, que é uma aberração, é para não cobrar dos sonegadores. Tem autos de infração da casa de 6 bilhões, às vezes mais. Você pega alguma dessas empresas SA, elas distribuíram 800 milhões de dividendos no ano. Aqueles 5, 6 bilhões vão sair, e elas, então são lucrativas, vão sair da saúde, da educação, para ir ser depositado na conta dos acionistas. Então, pessoal, encerrando, o CARF é uma luta agora, tem a medida 1160, nós temos que nos mobilizar, lutar para aprová-la, mas ela é apenas uma provocação. Mecanismos como esse existem aos montes e nós temos que nos unir. Senão, se a gente não se sofisticar nas formas de luta, a classe trabalhadora não tem futuro. Um grande abraço para vocês. Sua luta justifica e traz prazer para as nossas vidas, porque é um prazer estar aqui com vocês.